Em uma das lives do canal, o inscrito Ted Beer, ele acabou fazendo a assinatura Muzan e pediu para eu fazer um vídeo sobre algum personagem de Jojo. Bem, ele não disse qual personagem específico e acredito que ele deixou a minha escolha. E bem, resolvi trazer esse vídeo sobre o Joseph Joestar, protagonista da parte 2, já que ele é meu protagonista favorito de Jojo. Mas antes de ir pro vídeo, é claro, eu queria agradecer ao Ted B por ter feito a assinatura aqui no canal e cara, muito obrigado pelo teu apoio. E se você que está assistindo esse vídeo, caso queira algum vídeo de algum tema específico, né, olha as assinaturas aqui no canal, cada uma tem um requisito e um preço específico. Mas se você quiser só dar aquela ajuda básica aqui no canal, você pode assinar ou seja membro comum de R$3, que você já vai estar me ajudando demais e eu super agradeço. Agora sem mais enrolação, né, bora pro vídeo. Mas é claro, não esquece de deixar seu like, se você é novo se inscreve e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. Quando se trata de Jojo, pelo menos pra mim, não tem nenhum protagonista que eu não gosto. Todos os protagonistas de Jojo, eu acho eles maravilhosos. Os únicos que eu não tenho tanta afinidade é o Josuke da parte 8 e o novo protagonista da parte 9, já que foi duas obras que eu não li o mangá, só li o mangá até a parte 7. E bem, o Joseph pra mim, ele se torna o melhor protagonista justamente por seu jeito e sua personalidade. Que ele é muito diferente dos outros protagonistas de Jojo. Ele tem um estilo tão próprio que torna ele um personagem, pelo menos pra mim, único. Foi um protagonista que o Araki simplesmente teve uma das maiores criatividades, pelo menos na minha opinião. Bom, eu gosto muito do Joseph, começando pelo fato que ele é muito diferente do Jonathan, que era o protagonista da parte 1. Já que o Jonathan, ele era um cara, né, muito educado, que era filho de uma família rica, justamente porque a sua história se passava ali na Europa, na época vitoriana, em uma época que as pessoas geralmente eram muito finas e bem educadas. Você consegue ver isso no traço de personalidade do Jonathan, que é um cara muito educado e muito cavalheiro, e como muitos dizem, né, ele é um personagem que ele é muito bonzinho, embora eu discordo dessa afirmação, mas isso é tema para outro vídeo. Quando tem a finalização da parte 1, vamos para a parte 2, que não vai contar a história do filho do Jonathan, mas sim do seu neto, o Joseph. E bom, uma coisa que dá para perceber logo de cara, a diferença entre Jonathan e Joseph é justamente aonde a história se passa, pois a história não se passa mais na Europa, e sim nos Estados Unidos na década de 1940. E é óbvio que isso influenciar muito na personalidade do Joseph, já que ele não foi nem criado pelos seus pais, e sim pela sua avó. Claro que ele seria até um pouco mais que mimado, só que isso não torna o Joseph um personagem chato, na verdade torna ele um malandro, pois o Joseph, diferente da maioria dos protagonistas não só de Jojo, como também de outros animes, o cara simplesmente trapaceia nas lutas, ele não tem aquele negócio de lutar com honra, respeito nem nada, ele trapaceia, e é isso que torna o Joseph um dos melhores protagonistas dos animes, porque justamente ele não tem aquele negócio, tem que ter uma luta justa, não. Ele vai fazer tudo para sobreviver e para ganhar aquele desafio. E eu acho isso muito interessante, pois o Joseph, ele foi um personagem que foi criado ali no final dos anos 80, onde tinha uma cultura muito daquele guerreiro honrado. Coisa que se fosse um personagem que fosse criado nos tempos atuais, não seria tão impressionante. Mas isso foi criado lá no final dos anos 80, então torna o Joseph um personagem interessante. Na verdade não o Joseph, e sim o Araki, que foi que criou o personagem. Porque cara, eu acho muito difícil alguém naquela época ter uma criatividade para criar um personagem desse jeito para uma obra de mangá. E bom, uma coisa que eu acho interessante sobre o Joseph é a forma que ele usa os seus poderes, porque na parte 2 ainda é utilizado o Ramon. E cara, esse maluco usa das maneiras mais mirabolantes possível, deixando o macarrão duro, fazendo o pássaro sair de boca de uma mulher. É muita loucura o que ele faz com o Ramon. Mas uma das coisas mais impressionantes em feitos de luta, pelo menos na minha opinião, do Joseph, é simplesmente ele tirar uma metralhadora da bunda e metralhar um vampiro. E bem, uma coisa que nesse mesmo episódio mostra a diferença do Jonathan pro Joseph é que simplesmente o Joseph tá cagando e andando pra mulher que o vampiro acaba sequestrando. Porque o Joseph tem aquela personalidade assim de só ligar muito pra ele, mas não de uma forma que seja chata, mas de uma maneira que se torna engraçada e muito carismática. Que, mano, na minha opinião, o protagonista mais carismático de Jojo é simplesmente o Joseph. Eu não consigo imaginar nem outro protagonista de Jojo simplesmente se vestindo de mulher e indo para uma base militar no México para tentar enganar os caras, como se os soldados fossem acreditar em um cara de quase 2 metros de altura, bombado, vestido de mulher, ia ser realmente uma mulher. O que eu acho muito interessante da parte 2 de Jojo é que a vibe dessa história também combina muito com o protagonista, que é um cara malandrão. Porque na parte 1 a gente tinha simplesmente um vampiro pura maldade, aquele vilão clássico de história. Mas na parte 2 simplesmente a gente tem 3 Pillars Men,
que são homens que são de uma raça muito antiga que acabaram, né, sendo selados no fundo da terra. E bom, Davi, o que é que isso tem demais? Cara, simplesmente esses malucos usam uma sunga e eles têm um tema próprio que com certeza você já viu em algum meme. Cara, simplesmente esses vilões ficaram icônicos pela questão da sua trilha sonora, que, mano, tu com certeza já escutou essa música aqui. E cara, simplesmente agora a gente tem 3 vilões no mesmo poder ou mais fortes que o Dio. E a gente tem um protagonista que não tem tanta habilidade de Ramon igual como era na parte 1, já que o Jonathan ele é treinado pelo Zeppelin. Na parte 2, o Joseph ele só sabe a princípio só porque ele meio que teve essa descendência. E bom, na parte 2 entra 2 personagens novos, que é a Lisa e o César. E bom, eles são os caras que simplesmente vão lá treinar o Joseph. Só que, mano, nesse treinamento não podia ser normal. Porque simplesmente tem uma cena que a Lisa tá lá trocando de roupa e se arrumando. E simplesmente o safado de Joseph vai lá e vai tentar espiar ela. E bem, a princípio, quando você assiste essa cena pela primeira vez, você não estranha, né? Até porque, é só aquela cena clássica do personagem taradão. E já que a gente já vê a personalidade do Joseph, não é de se estranhar dele ficar indo curiar uma mulher. Só que lá na frente no anime a gente descobre que simplesmente era a mãe dele. Pois é, gente, é Jojo. Não preciso me explicar mais nada. E bom, sobre os vilões, é como eu falei, eles são muito fortes a nível Dio ou mais fortes. E o Joseph, ele é até mais fraco do que o Jonathan. Dá pra perceber isso, porque as lutas que o Joseph tem contra esses caras, ele ganha na pura sorte. Uma coisa que vale destacar sobre esse personagem é que ele tem o cu virado pra lua. Porque outro protagonista no lugar do Joseph simplesmente morria. Porque, cara, a prova disso é a própria luta dele contra o Kaz. Mano, se ele não tivesse sorte daquele vulcão entrar em atividade naquele momento, ele não teria ganhado daquele cara, porque simplesmente era quase impossível derrotar o Kaz. Mas o Joseph teve a sorte de conseguir derrotar ele. Outra coisa também que vale ressaltar, uma cena que é muito engraçada, é que é simplesmente quando o Joseph fica fingindo de morto para tentar fugir de um dos Pillars Man. Que bom, é muito engraçada essa cena porque os amigos dele pensam que o Joseph tá fugindo, né? Tá deixando a galera dele pra trás, mas na verdade era uma estratégia. E mano, é muito engraçado porque o Pillar Man fica olhando pra trás, o Joseph tá parado. Aí quando ele vira pra frente de novo, o Joseph vai lá se arrastando de pouquinho em pouquinho. Cara, é simplesmente isso. É muito boa essa parte, o protagonista, porque ele quebra muito a sua expectativa. Porque sim, é uma parte séria, é um anime sério, só que em momentos sérios de luta, vai lá e quebra o clima, porque o Joseph sempre vai fazer alguma coisa pra deixar aquela cena engraçada, mesmo que seja uma cena tensa, vai ser engraçada. E bom, o Joseph também ele aparece em outras partes de Jojo, como na parte 3 e na parte 4. Na parte 4, logo adiantando, ele é só um velhinho ali meio gaga, né, que é um pouco surdo, já que a gente descobre que ele tem um filho, né, bastardo, que nasceu no Japão. Pois é, o Joseph ali, já velho, por volta ali dos seus 40, 50 e poucos anos, o cara foi lá no Japão, foi dar uma pulada de cerca. Pois é, né? Onde é que você já se viu um protagonista de anime que simplesmente trai a esposa, né? Só em Jojo e sendo o Joseph. E nessa parte 4 é justamente para ter ali um pouco de desenvolvimento ali da relação do Joseph com seu filho Josuke. Mas para mim, onde tem um complemento muito bom sobre o personagem do Joseph é na parte 3, onde agora ele tá mais velho, ele já tá ali por volta dos seus 50, 60 e poucos anos, e agora ele junto com o Jotaro, né, que é o seu neto, tá com o objetivo de salvar sua filha, né, que tá despertando o stand por causa do Dio. Pois é, o Dio lá da parte 1, ele ressuscita na parte 3. E essa parte, cara, é muito hilária, mano. Destaque, né, pra luta dele com o Ávido contra aquela mina lá que tem um stand de imã, né? Puta que pariu. Mano, evita assistir esse episódio na sala de casa, principalmente se teu pai estiver em casa, né? Porque senão tu vai queimar tua reputação o resto da vida. Mas é interessante ver o Joseph na parte 3, porque justamente ele funciona agora mais como um mentor, né? E não mais como protagonista. Sim, tem episódios que o Joseph vai ter destaque, mas aqui ele funciona mais como um apoio. E bom, o Joseph ele funciona de forma mais engraçada na parte 3, justamente porque ele não é o destaque, ele não é o protagonista é o Jotaro. E eles dois têm um contraste. Igual como o Joseph tem contraste com o Jonathan da parte 1, que era um cara educado, um cara calmo, ele também tem contraste com o Jotaro da parte 3, que é um cara mais de poucas palavras, que é um cara mais bruto, né? Que é um cara mais sério. E, mano, ver eles contrastando dentro dessa parte é muito bom.
você vê, né, um senhor ali mais engraçado, mais bobão, enquanto tem o seu neto ali que é um cara mais novo, que é mais sério. Justamente que era pra ter uma dinâmica ao contrário. Do Jotaro ser um cara mais zoeiro, mais largadão, enquanto o Joseph que era pra ser um cara mais sério. Mas de longe, não ache que o Joseph é um personagem totalmente boboca na parte 3, não. Ele é sim um personagem sério, mas muitos momentos de humor é causado pelo fato do Joseph já ser um velho, né? Misturando a personalidade dele de ser um cara ali meio zoeiro, né? Juntamente com a sua idade já um pouco avançada. E a gente também percebe, né, que ele também já está um pouco mais limitado comparado à sua juventude. E isso também reflete no seu stand, né? Que o stand do Joseph da parte 3, ele não é tão poderoso que nem os outros companheiros, né? Que os outros companheiros têm formas ali humanoides, enquanto o do Joseph é só uma corda ali em formato de umas raízes de árvore. E por tudo isso que o Joseph é meu protagonista favorito de Jojo. Ele é um cara que simplesmente foge do padrão de protagonista de anime, principalmente na parte 2, onde ele é o personagem principal. Porque ele é um cara ali que, tipo, ele não liga para aquele negócio de honra, de luta justa, não. O negócio é vencer e é isso. Não tem esse lance de, eu sou mais forte porque eu treinei mais. Não, o negócio é vencer e é isso. E isso eu acho muito interessante porque o Joseph, ele não foi um personagem criado atualmente, né? Porque atualmente, sim, surgem protagonistas diferentes justamente por conta da saturação. Mas, cara, a gente tá falando de um anime lá dos anos 80. Naquela época não existia tantos animes igual hoje em dia. Mesmo hoje em dia ainda tem personagens que não fogem do padrão de protagonista certinho. E naquela época, no final dos anos 80, o Araki já fez um protagonista logo na sua parte 2 da sua história, né? Um cara que se destacava por ser um cara altamente, né, malandro. E bom, essa é a minha opinião sobre o Joseph. É meu protagonista favorito de Jojo e eu amo ele justamente por ele ser um cara bem malandro. Agora eu quero saber sua opinião. Você gosta do Joseph ou não? E comenta aqui qual é o seu protagonista favorito de Jojo e o porquê. E bom, se esse vídeo tiver um bom desempenho, eu posso dar aqui minha opinião sobre cada um dos protagonistas de Jojo, né? É isso. Se chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, se é novo, se inscreve. E novamente queria agradecer ao Ted Beer, né, por ter feito a assinatura aqui no canal. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.